Mesmo que as coisas pareçam difíceis, Deus tem mil e uma soluções para os nossos problemas. Esta é uma das principais lições que vamos aprender na Bíblia no estudo da lição desta semana. Nesta terceira lição do trimestre, que o título é Um Começo Difícil, vamos perceber que apesar de inicialmente as coisas parecerem difíceis, Deus tem soluções e respostas para cada um de nós. Antes de eu me aprofundar na lição, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim eu posso notificar você sobre novos conteúdos que vão trazer crescimento à sua vida espiritual. Além disso, se você não for ainda uma pessoa inscrita na comunidade Na Mira da Profecia, eu convido você a se inscrever. Nesta comunidade eu já reuni centenas de pessoas para estudarem Daniel e Apocalipse de uma forma profunda comigo. Eu estou toda semana disponibilizando aulas. Estamos quase chegando nas semanas em que vamos estudar Daniel e Apocalipse, capítulo por capítulo, verso por verso. Então seria muito interessante que você se inscrevesse. Para isso, basta você ir aqui na descrição do vídeo, se inscrever e fazer parte deste grupo de pessoas que realmente quer crescer espiritualmente e se preparar para o tempo do fim, através do estudo de Daniel e Apocalipse. Eu vou esperar você. Vai ser muito bom ter você neste grupo, nesta comunidade. Vamos então para o nosso estudo, que trata do começo difícil que o povo de Israel teve, Moisés e Arão tiveram, no diálogo inicial com Faraó, a pedido de Deus para que Faraó libertasse o povo. Primeiramente, vemos em Êxodo capítulo 5, versos 1 e 2, que Faraó era um homem extremamente rebelde e que negava ao Deus verdadeiro. Vou ler e lhe explicar, aqui na parte de domingo da lição. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que eu lhe ouça? Para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Você vê aqui que a resposta de Faraó ao pedido de Deus através de Moisés e Arão foi uma resposta desafiadora e de negação a Deus. Quando ele pergunta assim, quem é o Senhor? Ele não demonstra simplesmente desconhecimento, mas um ato de desafio e de negação. Com certeza ele já tinha ouvido falar da divindade do Deus de Israel, mas ele não estava nem aí. Ele tinha outros deuses e ele considerava os seus deuses, as suas divindades, muito mais poderosas que o Deus de Israel. Jesus disse certa vez em João 17,3, muito tempo depois, obviamente, que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Isso significa que Faraó, por desconhecer plenamente a Deus, totalmente a Deus, e por desafiar e negá-lo, Faraó estava muito longe da vida eterna. E aí, ao mesmo tempo em que ele nega a Deus, ele desafia dizendo o seguinte: tampouco eu deixarei ir Israel. Então ele estava aqui se rebelando contra Deus. Por isso que na Bíblia o Egito se tornou um símbolo da negação e da rebelião contra Deus. Em Apocalipse 11, verso 8, ali naquele contexto do capítulo 11, fala de uma besta que vem do abismo. Ali se refere ao período da Revolução Francesa. E ali no capítulo 11, verso 8, usa uma expressão, Sodoma e Egito. Ou seja, a França, na época em que se declarou um país ateu e queimou Bíblias em praça pública, ela foi comparada ao Egito, na linguagem do Apocalipse, por causa da negação e da rebelião contra Deus. Então o Egito se tornou um símbolo da negação do Deus vivo, da resistência aos mandatos dele. Ok? Então nós percebemos esse desafio e essa negação de Deus por parte de Faraó no Egito,
e que isso acabou se repetindo ao longo da história, mas em especial ali em Apocalipse 11:8, no período da Revolução Francesa. Indo para a parte de segunda-feira, nós percebemos que este pedido inicial de Moisés a Faraó, ele na verdade tornou as coisas ainda mais difíceis para o povo. Quando você lê Êxodo 5, dos versos 3 ao 23, algumas consequências vieram. As coisas pioraram para os israelitas a nível de trabalhos e açoites. Faraó ficou tão bravo que decidiu dificultar ainda mais o trabalho do povo, exigir uma carga maior de trabalho e açoites, diz o texto. E aí, Moisés, após apresentar as exigências de Deus para Faraó, ele estava obviamente confiante de que as coisas poderiam ser diferentes, mas foi o contrário. Até mesmo os líderes do povo não estavam contentes. Estavam pensando que, na verdade, Moisés estava contribuindo para prejudicá-los ainda mais. Rapidamente, os líderes do povo esqueceram daqueles sinais que Deus deu a Moisés para fazer diante deles, provando que realmente o Deus de Abraão, Isaque e Jacó estava enviando-o para ajudá-los. E aí quando lemos o capítulo 5, verso 21, o texto diz assim: "E lhes disseram, olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar." Eles duvidaram das boas intenções de Moisés e Arão. Eles acharam que, na verdade, eles estavam mais prejudicando do que ajudando. Qual foi o problema dos líderes aqui? E que muitas vezes é o seu e o meu problema. Os líderes de Israel não consideraram que ao nos colocarmos ao lado de Deus, vamos trazer oposição do poder das trevas. E que o mal não facilita as coisas para aqueles que se decidem pelo bem. Eles não consideraram aqui o conflito cósmico entre o bem e o mal. Não consideraram que quando nós nos colocamos ao lado do exército de Deus, nos tornamos odiosos do exército do inimigo. Eles não perceberam que em um mundo de pecado, as coisas não são fáceis. Deus desenrola as situações, Deus muda as circunstâncias, porém, devemos nos lembrarmos de que ao nos posicionarmos ao lado de Deus e da verdade, vamos desagradar ao diabo e aos filhos dele, aos filhos da mentira. Jesus nos advertiu disso e nós devemos considerar isso, meu querido internauta, para que não desanimemos tanto na hora das perseguições, porque elas fazem parte do processo deste conflito cósmico entre o bem e o mal. E em João 14, 27, na verdade eu vou ler primeiro João 16, 1 e 2 e depois João 14, 27, Jesus disse assim, ó: "Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus." Jesus advertiu de que segui-lo traria perseguição e até mesmo morte, até mesmo martírio. E em João 16, no verso 33, ele diz o seguinte: "Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Jesus não nos ilude dizendo que a vida se tornará tão fácil assim. Ele nos diz que vamos passar por aflições, porque nós vamos agora ir contra um ser maligno e suas hostes que odeiam a Deus e toda forma de bem. E os líderes de Israel não consideraram isso. Não consideraram que, ao se colocar ao lado de Deus, vamos trazer a oposição daqueles que são contra Deus. Então devemos aprender com este erro deles, para que nos lembremos de que a vida cristã, a vida com Deus, ela é maravilhosa, porém ela tem dificuldades, porque nós despertamos a ira
do poder antagônico a Deus. Vamos então agora para a parte de terça-feira. Moisés, obviamente, ficou extremamente chateado com a situação. Moisés não queria estar passando por aquilo, ele queria que o povo confiasse no chamado que Deus fez a ele para libertá-los do Egito. E Moisés, como qualquer ser humano diante de pressão, ele ficou chateado e ele perguntou para Deus, no capítulo 5, verso 22, o seguinte: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Moisés desabafou. Ele demonstrou para Deus que ele estava chateado com a situação e que ele esperava que Deus agisse de uma forma mais rápida. E como Deus é bondoso e paciente com as suas criaturas limitadas, Deus não o criticou por isso, mas Deus disse o seguinte, no capítulo 6, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. E no verso 2, falou mais Deus a Moisés, ele disse: eu sou Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui conhecido. O que Deus está dizendo aqui? Quando ele se identifica como o eu sou e como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus está dizendo o seguinte: olha, eu sou Deus, eu sou o que sou, portanto confie em mim. Eu sou soberano, eu fiz uma promessa a Abraão, Isaque e Jacó de que os descendentes dele iriam para Canaã e eu vou cumprir por meio de você, Moisés. Então, creia. Então Deus faz questão de repetir eu sou para mostrar para Moisés que ele era o eterno soberano e que ele iria cumprir a promessa que fez a Abraão, Isaque e Jacó. Deus também quer que você e eu lembremos de que ele é o Deus eu sou, um Deus eterno. E que aquilo que ele prometeu para os seus filhos em todas as épocas ele vai cumprir. Deus quer que você confie de que ele vai realizar os planos dele na sua vida, se você, obviamente, permitir que isso aconteça. Deus é soberano, mas ele não é um tirano para impor a você algo que você não queira. Na parte de quarta-feira, nós podemos aqui, com a leitura do capítulo 6, o verso 9, diz assim, ó: deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Olha o que aconteceu aqui. O povo estava com dificuldades em crer em Moisés e em crer na libertação de Deus. Porque os egípcios impuseram uma carga maior de trabalho, aumentaram a opressão, os açoites, ou seja, a vida deles estava difícil. Eles estavam se posicionando ao lado do Deus verdadeiro, suscitaram, obviamente, a ira do inimigo de Deus. E o que esse verso 9 tem a nos ensinar? Aqui é dito que a ânsia de espírito e a dura escravidão os atrapalharam, diríamos assim, de atenderem Moisés. Isso nos mostra que a ansiedade e a opressão podem fazer sim a nossa fé balançar. Porém, o que devemos fazer? Fortalecermos a fé hoje para enfrentarmos os piores dias que virão. Então, se nós não fortalecermos a fé hoje, vai ser mais difícil enfrentar os dias que virão. Por isso é importante que você mantenha a sua relação com Deus em dia. Que todos os dias você separe um tempo para ler a Bíblia, estudá-la, orar, refletir nas coisas de Deus, exercitar os seus dons espirituais, porque isso fortalece você espiritualmente e quando surgirem os piores dias, você estará mais preparado
Você obviamente terá aflição, assim como o povo de Israel no capítulo 6, verso 9. Você terá sim ânsia de espírito por causa da pressão que estará enfrentando, mas você estará mais forte, porque você veio de um preparo espiritual constante. E aí nós temos que exercitar a fé através, como eu falei, do estudo da Bíblia, da oração, da meditação na palavra de Deus, do exercício dos dons espirituais, para que nós possamos, no dia da aflição ou nos dias difíceis, expressarmos esta fé do Salmo 73, 23 a 26. Olha o que Deus promete e no que devemos crer nos momentos difíceis. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Aqui é o adorador, né, o salmista falando isso para Deus. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Ou seja, um dia Deus vai nos receber na sua glória. Ele vai nos guiar ao longo desta vida e um dia nós estaremos pessoalmente com Ele, após a volta de Jesus e após a ressurreição. Quem mais tenho eu no céu? Verso 25. Não há outro em quem eu me compraza na terra. Verso 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Olha que lindo texto. Quando nós temos uma vida, um hábito de comunhão com Deus, nós nos tornamos fortes espiritualmente e também emocionalmente, ao ponto de afirmarmos isso aqui, ó. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Nós vamos ter fé. Apesar de um espírito abatido e de um corpo cansado, vamos ter fé de que Deus vai mudar a nossa situação. E isso nos dará novo vigor e forças para enfrentarmos a situação difícil. E no verso 28 do Salmo 73 é dito, ó, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então, esteja junto ao Senhor nos bons momentos da vida, nos bons dias. Óbvio que se nós buscamos a Deus até só nos maus dias, Ele vai nos ouvir. Mas por que sofrermos desnecessariamente? Por que não nos fortalecermos nos bons dias para que quando virem os dias maus estarmos mais fortes, termos mais discernimento para lidarmos com a situação e sairmos dela de forma mais rápida, não é? Então, reflita sobre isso. E indo agora para a parte de quinta-feira da lição, aqui vemos que Deus reforçou para Moisés o chamado. Moisés estava naturalmente com certas dúvidas e com medo também, preocupado. Ele não se sentia apto para falar com o faraó. E aí, nós lemos aqui em Êxodo 6, versículo 28 a 30, o seguinte. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés, eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor, eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Moisés estava inseguro, apesar do chamado inicial. E aí, para dar segurança a Moisés, Deus faz questão de reforçar algo nele. Ou seja, que a missão de Moisés era muito importante e que ele não estava sozinho. Deus mostrou para Moisés que ele tinha o apoio de Deus e também um apoio humano do seu irmão Arão. Vamos ver o capítulo 7, a partir do verso 1. Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Deus disse para Moisés que além de Deus tê-lo posto como Deus, em que sentido? Como um grande representante de Deus, como uma grande autoridade sobre Faraó, Deus ainda daria um apoio humano do seu irmão que estaria lá intermediando, conversando, se expondo ainda mais em um diálogo com o Faraó. Ou seja, Moisés desempenharia um papel de Deus diante do rei egípcio
e Arão seria o seu profeta, diríamos assim. E que isso nos mostra a importância do papel profético, né, na Bíblia. Na Bíblia, um profeta é um porta-voz de Deus. E o dom profético é tão importante, inclusive especialmente para o povo de Deus, que Provérbios 29:18 diz o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Deus disponibiliza o dom profético para o seu povo. Tanto o dom profético canônico, que se encontra, obviamente, profetas que têm livros no cânon bíblico, quanto um dom profético não canônico, de um profeta que pode guiar as pessoas para a Bíblia Sagrada. Nós não cremos na abolição ou no desuso de qualquer dom espiritual. O que devemos fazer sim é analisarmos os critérios bíblicos para distinguirmos entre um verdadeiro e um falso profeta. Então Deus aqui reforça a Moisés o seu chamado e o apoio que ele teria, de Deus, obviamente, e do seu irmão. Porque o ser humano, por mais que deva confiar em Deus, o Senhor nos criou como seres relacionais para nos relacionarmos com seres também da nossa natureza. Então Deus deu um apoio humano a Moisés para que ele se sentisse ainda mais seguro, tá? Deus entende as limitações dos seres humanos. O que chama a atenção, aqui também em Êxodo 7, é o versículo 3, não é? Depois que Deus disse que usaria Moisés como Deus diante de Faraó e Arão como profeta, o verso 3 traz dúvidas para muitos cristãos sinceros. Eu recebo essa pergunta com muita frequência, não só nas minhas redes sociais, mas especialmente no programa Na Mira da Verdade, na TV Novo Tempo. No verso 3 Deus disse o seguinte: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Eu quero acrescentar uma explicação a esse texto aqui na lição. Considere esse acréscimo para irmos para uma parte de sexta-feira, já que eu vou acrescentar uma explicação aqui para nós. Esse texto é usado por calvinistas para dizer que Deus, na sua soberania, endurece certos pecadores. Só que muitos calvinistas, por mais sinceros que sejam, eles desconsideram várias coisas, entre elas de que a soberania de Deus não dá a Deus a permissão de ele transgredir a lei dele mesmo. O que eu quero dizer com isso? Tiago 1,13 diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e ao mal a ninguém tenta. Se Deus endurecesse diretamente a Faraó, Deus estaria sendo responsável pelo pecado. Ah, mas Deus é soberano. Ele é soberano, mas não para pecar, não para ir contra a lei dele mesmo, tá? E o que mais que muitos calvinistas sinceros desconsideram aqui é que quando você lê o livro de Êxodo, começando aqui pelo capítulo 4, 21, né? Aqui no capítulo 4, 21, Deus fala que ele endurecerá o coração de Faraó. O que devemos considerar é que ao longo do livro de Êxodo, o coração de Faraó, o endurecimento do coração de Faraó é apresentado de pelo menos 3 maneiras aqui. Primeiramente, há textos que dizem que Faraó endurece o próprio coração, como por exemplo o capítulo 8, verso 15, vou ler aqui para você, que diz assim, ó: vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E no verso 19 do capítulo 8 diz assim, ó: então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus, porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então há textos, né, que mostram que Faraó endurece o próprio coração dele. Você pode ler, por exemplo, capítulo 8, verso 15, capítulo 8, verso 32, capítulo 9, verso 34. Depois você tem um segundo grupo de textos que diz que o coração de Faraó é endurecido por Deus, né? Capítulo 7, verso 3, 13, 14, versos 22, 23, capítulo 8, 19, capítulo 9, verso 7 e também verso 35.
O coração de Faraó é endurecido. E o terceiro grupo de textos, Deus endurece o coração de Faraó. Capítulo 9, verso 12, 10, verso 1 e 20, e também verso 27, capítulo 11, verso 10 e capítulo 14, verso 8. O que isso significa? Se alguns textos falam que Deus endureceu o coração de Faraó e outros textos falam que Faraó se endureceu, nós precisamos analisar ambos os grupos de textos para chegarmos a uma conclusão. E há muito tempo atrás, eu li um comentário muito interessante de Norman Geisler, né, um teólogo e filósofo com o qual eu não concordo com tudo, né, mas a explicação que ele deu desse texto foi muito interessante. Ele mostra que o endurecimento da parte de Deus é indireto e não direto. O que isso significa? Diretamente foi Faraó que endureceu o próprio coração. Tanto que no capítulo 10, 1 a 11, nós vemos que Faraó tinha liberdade de escolha naquilo que ele fez. Ele tinha liberdade de escolha, não é? Só que, por que há textos que dizem que Deus endureceu? Porque quanto mais Deus atuava, pior Faraó ficava. O endurecimento de Deus é indireto e não direto. Por que é indireto? Porque Deus atua no pecador. E há pecadores que quando Deus atua, eles se tornam piores. Vou dar um exemplo para você. O mesmo sol que derrete a cera, ele endurece o barro. O mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. O sol é o mesmo. Porém, os elementos que entram em contato com o sol são diferentes. Há pecadores que têm o coração de cera. Quando eles contemplam Deus, o sol da justiça, o coração deles se derrete para Deus como a cera e eles se convertem. Há pecadores que têm o coração como o de Faraó, de barro. Quando o barro entra em contato com Deus, o sol da justiça, esse barro se torna mais duro ainda. O problema não está no sol. O sol é o mesmo para a cera e é o mesmo para o barro. Da mesma forma, o problema não está em Deus. O mesmo Deus amoroso envia os seus raios de luz para o pecador que tem um coração como de cera e para o pecador que tem o coração como de barro. O problema está nos diferentes tipos de personalidades, de pessoas, de coração, diríamos assim, que contemplam os raios do amor e da justiça de Deus. Então, o endurecimento de Deus do coração de Faraó é indireto e não direto. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ao mal a ninguém tenta. Eu agradeço por você ter acompanhado o estudo da lição comigo desta semana. Eu não postei outros vídeos ao longo da semana porque eu estou preparando materiais para a comunidade na Mira da Profecia, mas na próxima semana eu vou estar com aulas adiantadas e aí eu vou gravar outros conteúdos para você além do estudo semanal da lição. Por isso é muito importante que você esteja aqui inscrito no canal para ser notificado. E lembre-se da comunidade na Mira da Profecia. Se você quer fazer um estudo mais aprofundado comigo das profecias apocalípticas, das profecias de Daniel e Apocalipse, e preparar-se para o tempo do fim através do estudo profundo das profecias, vá na descrição desse vídeo, se inscreva na nossa comunidade e para mim vai ser uma honra ter você entre as minhas centenas de alunos. Desejo para você um ótimo restante de semana, um final de semana muito abençoado e pela graça de Deus nos veremos no próximo estudo.